Antes de orarmos, precisamos entender o que Deus quer falar ao seu coração hoje, porque às vezes a sua dor não é só cansaço do corpo. Às vezes é um desgaste por dentro, uma luta silenciosa que ninguém vê. Você acorda e já sente o peso do dia, a mente acelerada, o peito apertado, uma sensação de que está tentando dar conta de tudo, mas por dentro está faltando chão. E mesmo quando você tenta ser forte, tem horas em que o medo te visita como uma sombra. Medo do futuro, medo de errar, medo de perder, medo de não ser suficiente. Talvez você esteja cansado de tomar decisões o tempo todo, cansado de escolher, de resolver, de segurar as pontas. E o mais difícil não é nem o que está fora, é o que está dentro. É quando a ansiedade começa a falar alto, quando os pensamentos ficam repetindo cenários ruins, quando a paz parece distante e você se pergunta: Deus, onde eu me encaixo nisso tudo? Eu estou fazendo certo? Eu estou indo pelo caminho certo? Deus conhece esse lugar que você está. Ele conhece a sua rotina, as suas pressões, os seus medos, as suas responsabilidades. Ele conhece também as suas desistências escondidas, aquelas que você não conta para ninguém. Quando você sorri por fora, mas por dentro já não tem forças. Quando você até crê, mas está cansado de esperar. Quando você ama a sua família, mas às vezes se sente sozinho dentro da própria casa. E hoje Deus não veio te acusar. Ele veio te chamar de volta para um lugar de decisão e de descanso, porque existe uma diferença enorme entre viver correndo e viver guiado, entre viver reagindo e viver firmado. O versículo de hoje está em Josué 24:15, e a mensagem é direta como uma luz acendendo no meio da confusão. Escolham hoje a quem vocês vão servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Percebe? Deus não está te pedindo perfeição. Deus está te pedindo escolha. Não é uma escolha emocional, feita no impulso. É uma escolha profunda, feita com o coração inteiro. É como se o céu dissesse: chega de viver dividido, chega de tentar agradar tudo e todos, chega de carregar o mundo nas costas. Hoje, volta para o centro. Porque muitas vezes a ansiedade nasce exatamente daí, de um coração dividido. Você quer confiar em Deus, mas também quer controlar tudo. Você quer descansar, mas também quer garantir com as próprias mãos. Você quer paz, mas vive alimentando pensamentos que te roubam a paz. Você quer ser de Deus, mas às vezes está servindo ao medo, servindo à pressão, servindo à expectativa dos outros, servindo ao excesso de responsabilidades. E Jesus deixou isso muito claro quando disse: ninguém pode servir a dois senhores. Uma hora o coração puxa para um lado, outra hora puxa para outro, e você vai se rasgando por dentro. E é por isso que Deus te traz essa palavra hoje. Não para te constranger, mas para te libertar. Ele está te convidando a escolher de novo, a colocar Deus no lugar de Deus, a colocar o medo no lugar de coisa pequena, a colocar o futuro no lugar certo, nas mãos do Pai. E tem mais. Quando Josué diz: eu e a minha casa, ele está dizendo que a sua decisão não afeta só você. Afeta o ambiente, afeta a casa, afeta o clima espiritual do lar, afeta o jeito como você trata quem você ama, afeta o que você transmite sem perceber. Então, antes de começarmos a oração, eu quero te pedir uma coisa bem simples. Prepara o seu coração. Não precisa estar sentindo algo especial, não precisa estar animado, só precisa estar disponível. Porque daqui a pouco, quando a oração começar, você vai perceber que Deus faz paz, onde antes só havia barulho. Deus cura o que você nem sabia explicar. Deus fortalece o que estava quase cedendo. E eu quero que você entenda. Hoje não é sobre palavras bonitas. Hoje é sobre entrega. É sobre escolher o Senhor de novo. Escolher a vida de novo, como diz aquela promessa. Escolhe, pois, a vida.
Escolhe o caminho que te traz paz. Escolhe o Deus que não falha. Agora, suavemente, fecha os seus olhos se você puder. Se você não puder fechar, baixa o olhar, mas separa esse momento. Desacelera, solta um pouco os ombros, deixa o ar entrar e sair devagar. E por alguns minutos você não precisa resolver nada. Você só precisa estar aqui com Deus. Pai amado, Deus de misericórdia, Deus de paz, nós nos aproximamos da Tua presença com reverência. Tu és santo, Tu és bom, Tu és fiel, Tu és o Deus que não dorme, o Deus que não se distrai, o Deus que não abandona. Tu és o Deus que conhece o nome, a história e as lágrimas de quem me ouve agora. Eu te adoro, Senhor, porque mesmo quando essa pessoa se sente fraca, o Senhor continua forte. Mesmo quando ela se sente confusa, o Senhor continua sendo Deus de direção. Mesmo quando ela se sente pequena, o Senhor continua sendo refúgio. Pai, visita agora a mente dela. Essa mente que não para, essa mente que tenta prever tudo, essa mente que às vezes cria batalhas antes mesmo de elas existirem. Eu te peço, toca nos pensamentos, Senhor. Silencia o barulho, aquieta o turbilhão, traz clareza onde há confusão, traz leveza onde há excesso e onde houver pensamentos repetitivos, preocupações que voltam como ondas. Eu te peço, coloca uma barreira de paz, que a paz do Senhor faça guarda na mente e no coração. E você agora, imagina a sua mente como um quarto. Talvez esse quarto esteja cheio de papéis espalhados, avisos, cobranças, relógios, alarmes. E Deus entra nesse quarto com calma. Ele não chega correndo, ele chega como pai, e ele começa a arrumar um por um aquilo que você não consegue. Então, enquanto eu oro, permite que Deus organize por dentro aquilo que você não tem forças para organizar sozinho. Pai, eu repreendo agora, em nome de Jesus, toda opressão mental, toda ansiedade que aperta o peito, todo medo que trava, toda sensação de catástrofe iminente, toda insônia que rouba descanso, toda inquietação que tira o foco e rouba o prazer de viver. Senhor, que a mente dessa pessoa seja lavada por Tua palavra, iluminada por Tua presença e guardada pelo Teu Espírito. Agora, toca o coração dela, Pai, porque há feridas escondidas, há dores antigas, há decepções guardadas como se fossem pedras no fundo do peito, há lágrimas que ela engoliu para não preocupar ninguém, há feridas de palavras que marcaram, de perdas que doeram, de expectativas que não se cumpriram. Senhor, Tu és o Deus que cura por dentro. Tu és o Deus que restaura sem humilhar. Tu és o Deus que acolhe sem fazer perguntas acusadoras. Pai, coloca Teu bálsamo agora nesse coração. Se existe culpa, traz perdão. Se existe vergonha, traz dignidade. Se existe tristeza, traz consolo. Se existe raiva, traz cura. Se existe solidão, traz presença. E eu peço que essa pessoa sinta, de modo suave e verdadeiro, que ela não está sozinha, que o Senhor está aí agora, mais perto do que ela imagina. E você, nesse momento, entrega para Deus aquilo que está doendo. Não precisa justificar, não precisa explicar bonito, só entrega. Talvez você esteja carregando um peso que você nem consegue nomear, mas Deus sabe. Então, por dentro, diz assim: Senhor, isso aqui é Teu. E deixa Deus segurar o que você não aguenta mais. Pai, eu oro também pela família dessa pessoa. Eu oro pelo lar dela, pelo ambiente espiritual da casa, pela paz no convívio. Senhor, visita esse lar. Onde há brigas, traz mansidão. Onde há silêncio frio, traz reconciliação. Onde há distâncias, traz pontes. Onde há preocupações financeiras, traz provisão e sabedoria. Onde há enfermidades, traz cura e cuidado. Onde há crianças, guarda com proteção. Onde há adultos cansados, renova com força. Onde há idosos, cobre com honra e amparo.
Senhor, assim como Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu oro para que essa declaração se torne viva na realidade dessa família. Não apenas como frase, mas como direção. Que dentro dessa casa haja temor a Deus, amor verdadeiro, conversa restaurada, perdão praticado, paciência renovada. Que o lar seja um lugar de abrigo, não de guerra. Que seja um lugar de descanso, não de tensão. Que seja um lugar onde o nome do Senhor é respeitado e lembrado com esperança. E agora, Pai, eu coloco diante de Ti o futuro dessa pessoa. Porque é aí que o medo costuma gritar mais alto. É quando ela pensa no amanhã, no próximo mês, no próximo ano. É quando ela olha para as contas, para as responsabilidades, para as portas que ainda não se abriram, para as respostas que ainda não chegaram. Senhor, ensina essa pessoa a não viver presa no "e se". Ensina-a a viver um dia de cada vez com confiança. Pai, eu te peço, quebra a necessidade de controle. Quebra o vício de tentar prever tudo. Quebra a prisão de acreditar que só estará segura se tiver todas as garantias. Senhor, a segurança verdadeira está em Ti. E eu oro para que ela entregue o comando, que ela solte as rédeas, que ela pare de tentar ser Deus, porque isso cansa, isso adoece, isso pesa. E o Senhor é o Deus que conduz melhor do que nós mesmos. Agora, nesse momento, eu quero te convidar a fazer algo simples, como um ato de fé. Imagina nas suas mãos o maior problema que você está enfrentando hoje. Pode ser uma dor, uma decisão, uma pessoa, uma preocupação, uma conta, um medo, um diagnóstico, um relacionamento. Segura isso na sua imaginação. E agora, lentamente, entrega nas mãos de Deus. Visualiza você colocando isso no altar, ou depositando isso nas mãos do Pai. E diz por dentro, Senhor, eu escolho te servir com esse problema também. Eu não vou mais servir ao medo. E se você quiser, como um passo ainda mais concreto, escreve mentalmente agora o seu pedido, como se fosse uma carta curta para Deus. Ou, quando terminar, você pode escrever nos comentários o nome da causa, ou apenas uma palavra que represente o que você está entregando. Não é para exposição, é para selar sua fé, é para dizer, eu não estou fingindo, eu estou entregando. Pai, em nome de Jesus, eu oro com autoridade agora, porque existem momentos em que a gente não só pede, a gente decreta em fé. E eu decreto, o medo não vai governar essa vida. Eu decreto, a ansiedade não vai ter a última palavra. Eu decreto, o mal não vai encontrar espaço onde Deus é Senhor. Eu decreto, toda seta lançada contra a mente dessa pessoa cai por terra agora. Eu decreto, toda opressão, toda mentira, toda acusação, toda voz que diz, vai dar errado, você não consegue, você vai perder, seja silenciada pela verdade de Deus. Eu declaro que a presença do Senhor enche o ambiente agora. Eu declaro que o Espírito de Deus traz discernimento, traz calma, traz firmeza, traz direção. Eu declaro que essa pessoa vai dormir em paz e acordar com esperança. Eu declaro que ela vai ter sabedoria para decidir. Eu declaro que portas certas vão se abrir e portas erradas vão se fechar. E isso será proteção. Eu declaro que ela não será dominada por pressa, por desespero, por confusão. Aí visita também o corpo dessa pessoa, porque o coração ansioso vira dor no corpo, vira tensão no pescoço, na cabeça, no estômago, nas costas. Senhor, derrama descanso no corpo, renova as forças, dá energia limpa, dá ânimo santo, dá vigor sem agitação. Senhor, que ela tenha um sono restaurador, que ela tenha respiração tranquila, que ela tenha um coração sereno. E se houver qualquer enfermidade, eu peço, toca com cura, toca com alívio, toca com tratamento bem direcionado, toca com caminhos de saúde e recuperação. Pai, guarda os pensamentos dela quando ela estiver sozinha, porque muitas batalhas chegam no silêncio, no fim do dia, quando ninguém está vendo. Senhor,
Ensina essa pessoa a falar contigo na simplicidade. Ensina-a a trocar o excesso de preocupação por presença. Ensina-a a trocar o "eu preciso dar conta" por "Deus vai me sustentar". Ensina-a a trocar o "eu não posso falhar" por "Deus é quem me guia". E agora, Senhor, eu oro para que a decisão de Josué se acenda dentro dela como um marco, que hoje seja um dia de escolha, um dia de alinhamento, um dia em que ela diz com a alma: eu vou servir ao Senhor, mesmo com lutas, mesmo com dúvidas, mesmo com processos, porque servir ao Senhor não é ausência de batalha, é presença de direção. Pai, eu peço que o Senhor levante cercas de proteção ao redor da casa dela. Proteção espiritual, emocional e física. Guarda as entradas e as saídas. Guarda os caminhos, guarda os relacionamentos. Livra de acidentes, livra de armadilhas, livra de más notícias, livra de influências que puxam para longe e traz pessoas certas, conselhos sábios, oportunidades honestas, portas de crescimento. Senhor, onde essa pessoa estiver carregando um sentimento de insuficiência, eu peço, derrama a identidade, que ela se lembre que é amada por Ti, que ela não precise provar valor o tempo inteiro, que ela não precise viver para a aprovação, que ela não precise ser perfeita para ser aceita. Pai, que ela descanse no Teu amor, que ela entenda que o Senhor cuida dela como pai cuida de filho. E Pai, se existe algum ídolo moderno disputando o lugar de Deus, seja o controle, seja o trabalho em excesso, seja o medo, seja a necessidade de agradar, seja um hábito que aprisiona, eu peço, quebra isso com ternura e firmeza, não com condenação, mas com libertação. Tira aquilo que pesa, tira aquilo que domina, coloca o Senhor no centro, porque quando Deus volta ao centro, a casa inteira encontra ordem. Agora, Pai, eu agradeço antecipadamente. Eu agradeço pela paz que já está chegando. Eu agradeço pela clareza que já está nascendo. Eu agradeço pela cura que já está em movimento. Eu agradeço pelas respostas que virão no tempo certo. Eu agradeço porque o Senhor não perdeu o controle nem por um segundo. E você, nesse momento, recebe isso. Não como uma ideia bonita, mas como uma verdade. Recebe a paz, recebe a direção, recebe o cuidado de Deus. E se algum pensamento te disser, isso não vai funcionar, você responde por dentro, eu escolhi servir ao Senhor. Eu não sirvo ao medo, eu não sirvo à dúvida. Pai, eu selo essa oração. Eu declaro que a vitória já foi decretada no mundo espiritual. Eu declaro que o favor do Senhor acompanha essa pessoa. Favor que abre caminho onde parecia fechado. Favor que traz graça para lidar com o dia. Favor que protege sem alarde. Favor que sustenta quando a força humana acaba. E eu declaro, ela não caminhará sozinha. O Senhor vai à frente. O Senhor vai ao lado. O Senhor vai atrás guardando. Eu abençoo a semana dessa pessoa. Abençoo o trabalho, os estudos, os encontros, as decisões. Abençoo o lar, a mesa, o descanso, as conversas. Abençoo a saúde do corpo e da mente. Abençoo os relacionamentos para que haja paz e equilíbrio. Abençoo a vida financeira com sabedoria e provisão. Abençoo o futuro com direção e esperança. Que o Senhor te dê um coração firme, uma mente tranquila e uma alma descansada. Que você sinta alegria nas pequenas coisas, força nos dias difíceis e paz mesmo quando ainda existirem perguntas. Que você seja guardado de toda a opressão e lembrado todos os dias de que Deus é Deus e você pode respirar. E agora, para selar essa oração, eu quero te pedir um gesto simples. Se você concorda com tudo que foi liberado aqui, digita Amém. Não como costume, mas como selo. Como quem diz, eu recebo, eu escolhi, eu creio, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus, amém.